Mas vamos lá, gente, olha. Técnico de vôlei é preso por estuprar 2 adolescentes em Manaus. Vamos ficar por dentro de tudo isso agora com o nosso querido Marcos Salles, ao vivo, aqui no Alerta Rondônia. Marcos, boa noite. Marcos, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Edivaldo. Obrigado. É isso mesmo, como você bem destacou, uma situação que abalou a comunidade esportiva em Manaus, a capital do estado do Amazonas, com a prisão do técnico de vôlei Vaelderson Brandão Barbosa, de 40 anos. Ele é acusado de estuprar adolescentes atletas. Segundo a Polícia Civil, mais de 10 vítimas foram identificadas nesse caso que chocou os manauaras. Brandão, que trabalhava com a seleção amazonense de vôlei na categoria sub-16, foi detido durante uma operação policial na manhã desta terça-feira. No momento da prisão, 2 jovens de 15 anos foram encontrados dormindo na mesma cama que o técnico. Delegada Joyce Coelho, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente, a DPCA, revelou que até o momento foram notificadas 6 vítimas, com mais procedimentos ainda em andamento. Ela ressaltou que há um total de 12 vítimas identificadas, todos meninos entre 16 e 17 anos. As investigações também apontam que Brandão, em troca de favores para a carreira esportiva, teria abusado sexualmente dos adolescentes, aproveitando-se também da vulnerabilidade socioeconômica que muitos deles se encontravam. Operação Bloqueio, que resultou na prisão do técnico, aconteceu na residência do treinador, localizada na Vila da Prata, zona oeste de Manaus, onde 6 adolescentes viviam. Além disso, evidências sugerem que Brandão filmava também os estupros. A Justiça decretou a prisão temporária do esportista por 30 dias, acusado de favorecimento à prostituição e exploração sexual dos próprios alunos. Após a prisão, entidades esportivas se manifestaram. A Confederação Brasileira de Voleibol, por exemplo, determinou o afastamento imediato de Brandão das suas funções e suspendeu o registro na entidade, repudiando qualquer forma de assédio. A Federação Amazonense de Voleibol também emitiu um comunicado informando a suspensão do técnico de todas as atividades oficiais da federação, bem como o Registro Nacional de Treinador. Esse escândalo também traz à tona preocupações acerca da proteção dos jovens atletas e levou as entidades esportivas a reforçar esse compromisso com um ambiente mais ético, respeitoso, livre de violência e também de preconceito. Eu volto com você. Olha, eu sinceramente, Marco, enquanto você fala aí, meu sangue ferve aqui. E eu queria fazer uma pergunta. Por que tem que tapar a cara de um pilantra desse? Por que tem que colocar essa tarja na cara dele? Sabe me explicar, Marco? Possivelmente porque para a Justiça, foi aberto um inquérito, possivelmente instaurado esse inquérito pela Polícia Civil. Deve ser levado esse caso para o próprio Judiciário, analisar os autos, analisar elementos, materialidade de provas, para então depois garantir a sentença. Enquanto ele ainda não é julgado criminalmente na Justiça, ele é tratado como apenas o suspeito de um crime, né? O suspeito depois de um crime. Que entra com o trânsito em julgado, aí sim, pode dizer que ele foi a pessoa que cometeu o ato, no caso o ato libidinoso, porque envolve a questão do abuso sexual. Então, até o momento, ele é tratado ali como suspeito. A polícia diz que tem já elementos, materialidade dos fatos, ou seja, provas que possam incriminá-lo. Inclusive, disse até na questão do flagrante, que quando foi atrás dele, encontrou 2 adolescentes dormindo na mesma cama que ele. Então, aí já é um elemento, uma prova que dá força para a justiça poder ter elementos mais palpáveis para poder julgar esse caso, essas acusações. Possivelmente o Ministério Público também deve ingressar com uma ação ou com uma representação, uma vez que se tratam de menores de idade. Nesses casos, assim, com menor de idade, é preciso ter a apreciação e a manifestação do parquete, ou seja, do Ministério Público nessas circunstâncias. Agora, olha só, que eu fiz uma pergunta para o Marco aqui. Essa pergunta que eu fiz é exatamente para levar você que está aí acompanhando o programa a refletir comigo. Não pode mostrar a cara dele porque é uma suspeita. Ele estava dormindo com 2 jovens
está sendo acusado de estuprar, aí diz na matéria que ele filmava os estupros. Então por que não pode mostrar a cara desse cidadão? Se é que posso chamar de cidadão. O que dá uma revolta na gente é isso, as leis brasileiras. Porque, não pode, está sendo acusado, então enquanto está sendo acusado, quer dizer, ele filmava, aí sai na matéria que ele filmava os estupros, abusos, e aí serve de um alerta para o senhor e para a senhora que está assistindo esse programa aqui. Um alerta para o senhor e para a senhora que está aí do outro lado assistindo o programa, tão revoltado quanto eu. Olha, muitas meninas sonham em ser modelo. Muitas meninas sonham em ser modelo e aparecem os camaradas prometendo o mundo. É como isso aí. Garotos que sonham em jogar futebol. Eu tenho um desses. Que sonha em ser jogador de futebol. Diz que vai ser jogador. Jogou um amistoso esse final de semana, né? Olha, é muito triste você ver uma situação dessa aí. E vou dizer uma coisa para você, não taparia a cara desse camarada, mas de jeito nenhum, não taparia, porque do jeito que está sendo noticiado aí, que ele filmava os estupros que ele fazia, aprontava, tomara que o mais rápido possível seja possível colocar ele dentro daquela grade onde tem pelo menos 10, não tem? Tem uns negócios desses, porque, gente, é aquilo que a gente fala, semear é opcional, colher é obrigatório, plantou, vai colher. Aí as crianças, os adolescentes, os jovens, sonhando em ser jogador de futebol, cai na mão de um, sabe, eu não quero xingar, mas cai na mão de um camarada desse aí. É muito triste a gente ter que engolir, sabe? É muito triste. Obrigado, Marco, pela sua informação. Marco, eu tenho certeza que daqui a pouco você deve voltar no programa com mais informação. Eu quero aqui agradecer de coração